E a lei que torna crime a importunação sexual foi sancionada pelo presidente em exercício, o ministro Dias Toffoli. A pena pode chegar a 5 anos de prisão. O repórter Yuri Ascar tem os detalhes e conta pra gente em quais casos a nova lei será aplicada. Olá, nos casos de constrangimento às pessoas em transporte público ou em outros locais, por exemplo, qualquer ato que tenha conotação sexual vai ser punido com prisão. Antes o assunto era tratado como contravenção e o autor só pagava multa. O texto sancionado também torna crime a divulgação de cenas de sexo, nudez ou pornografia sem o consentimento da vítima, além da divulgação de cenas de estupro. A pena para o estupro coletivo, que antes era de 7,5 anos a 12 anos, agora é de 8 a 16 anos e 8 meses. A lei também aumenta a pena em até 2/3 se o crime for praticado por namorado ou namorada e marido ou esposa. A intenção é evitar os casos conhecidos como pornografia de vingança. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigado pelas informações, Yuri. E ainda sobre esse assunto, eu vou conversar agora com André Lozano, advogado criminalista, para falar sobre o avanço desta nova lei. André, obrigado pela participação mais uma vez aqui com a gente no Hora News. Para você, qual é o avanço, quão importante significa a aprovação desta lei? Boa tarde, Gustavo. Boa tarde, espectadores do Hora News. Essa lei trouxe um grande avanço porque a punição era extremamente desproporcional, tanto se você pegasse o estupro, quanto se você fosse punir pela contravenção penal. O que acontece? Se fosse punir pela contravenção penal, a pena era extremamente baixa, e se fosse punir como estupro, a pena era muito alta, o que causava um excesso de punição para a pessoa que praticou a conduta. Eu acho que agora com a lei se adequa uma pena à pessoa que praticou esse ato. E André, também uma alteração na lei é sobre a questão da divulgação de imagens de estupros coletivos, que ficava também num limbo judicial, né? Essas pessoas que divulgavam e que provocavam danos enormes a imagens das mulheres, principalmente que sofriam, há casos de mulheres que praticavam suicídio após imagens serem divulgadas. Isso também é um belo avanço na lei, não? Isso eu acho que o principal avanço da lei é a questão do porn revenge ou do pornô de vingança, que justamente esse fato das pessoas divulgarem cenas de sexo sem o consentimento da vítima. Como você mesmo falou, Gustavo, com isso era comum, inclusive, o suicídio de mulheres. A pessoa que divulga, simplesmente por ela divulgar, mesmo que esteja repassando num grupo de WhatsApp, por exemplo, ela pode ser punida. Então é bom que as pessoas tomem muito cuidado no momento em que vão divulgar cenas de sexo, principalmente aquelas cenas de sexo caseiro. André, uma preocupação aqui do leigo, que não trabalha diretamente com a justiça criminal, mas sempre quando há uma alteração de uma lei, tamanha importância desta lei, quanto tempo demora para os tribunais de todo o país se adequarem a essa nova lei? Eu estou fazendo essa pergunta porque eu uso como exemplo a questão da lei trabalhista, que até hoje, a lei já foi promulgada há um bom tempo, até hoje tem discordância em decisões de juízes dentro de tribunais, ou seja, de tribunais regionais, por exemplo, discordância de decisões. Isso me preocupa com essa lei. A gente pode ter essa discrepância em decisões, isso demora um pouco para advogados e juízes se adaptarem à nova lei? Não, no caso, a aplicação é imediata, né? Então, o que acontece? As pessoas que pratiquem esses atos, imediata entre aspas, né? Porque tem os 45 dias para a lei penal ter sua vigência. Então, a partir de 45 dias, para que as pessoas tenham conhecimento, o juiz já aplica. O que existe é uma certa dúvida se os casos anteriores ficariam como contravenção penal ou se ficariam como estupro, né? Os que estão enquadrados como estupro seriam reenquadrados, inclusive na vigência dessa lei. Agora, os que são contravenção penal continuam como contravenção penal. Daí vai depender um pouco do entendimento do juiz e até mesmo da gravidade da conduta da pessoa.
Então, só para eu entender, quem foi enquadrado no estupro, a gente mostrou as cenas durante sua fala daqueles casos que envolveram aqui em São Paulo, que homens assediaram mulheres ali dentro do ônibus. Se o juiz ou se o delegado colocou ali como foi estupro, então esse caso é rebaixado, entre aspas. E se for contravenção, não? Isso vai depender do juiz? Isso que acontece. No caso, o que vale é a lei penal mais benéfica para o acusado, né? Então, a lei ela só volta atrás, ela só se aplica a lei nova caso a lei nova seja mais benéfica. Se a lei antiga é mais benéfica, se aplica a lei antiga. Caso o juiz tenha enquadrado como estupro, a nova lei é mais benéfica, de modo que é ela que deve ser aplicada. No caso dos juízes que aplicaram anteriormente como contravenção penal, vale a contravenção penal. Claro que isso vai depender de como o juiz enquadrou no passado. A partir da vigência dessa lei, todos os atos que se enquadrem como importunação acabam sendo... a pessoa acaba respondendo pela nova lei. Tá certo, conversei com o André Lozano, advogado criminalista, para falar mais sobre essa nova lei de importunação sexual. Então, André, obrigado pela participação e até uma próxima. Obrigado, boa tarde.